E aí, beleza, criatura? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma pequena aula aqui da nossa gramática sem pressa. Sempre às quartas-feiras, às 18 horas, um pouquinho de língua portuguesa. Não só para Enem, não só para vestibulares ou concursos, mas para quem quer continuar sempre aprendendo um pouco mais da língua portuguesa. E hoje eu começo a falar de acentuação gráfica, regras especiais. Sem pressa, falar do assunto. Foi-me sugerido que aumentasse o tamanho do meu quadro. Prometo que vou fazer isso, tá? É que eu gravo em casa mesmo, de forma improvisada, e tenho algumas dificuldades. E prefiro não gravar em estúdio para ficar aqui no YouTube mesmo, gratuito para todo mundo. Beleza? De qualquer forma, eu vou melhorando aos poucos na medida do possível. Fechou? Tranquilo, tranquilo? Beleza, agora, olha só, regra de número 1. Só uma coisa. Eu me lembro bem de que quando surgiu a notícia em 2008 da reforma ortográfica, daquela nova reforma ortográfica, muita gente ficou desesperada. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para escrever? Eu não vou saber mais escrever. Como é que eu vou fazer? A língua portuguesa mudou toda? Mudou nada. Foram algumas exceções que mudaram. Aliás, algumas exceções de regras especiais. As regras gerais nem mudaram. Essa aí, por exemplo, de que eu vou falar hoje, nem mudou. E é uma regra especial, tá? Fica tranquilo. Até agora, eu não disse nada que foi alterado pela nova ortografia. E quando eu for falar de algo que foi alterado, eu vou avisar você. Fique tranquilo. Olha essa aí, ó. Regra especial de número 1. Aí, por favor, é a velha história. Só é regra especial porque desobedece à regra geral, não é verdade? Por isso que é regra especial, porque desobedece à regra geral. Tranquilo? Então me ajude aqui, por favor. Olha só. Paroxítonos, vocábulos paroxítonos, terminados em ditongo crescente, seguido ou não por S. Para você entender essa regra, preste atenção nisso aqui, ó. A diferença entre secretária e secretaria. Em secretária, a sílaba tônica é o tá. E no final da palavra, eu tenho um ditongo crescente. Semivogal mais vogal. O i fazendo o papel de semivogal. Beleza. Secretária. Secretária. Ditongo crescente porque a semivogal aparece quando eu vou abrindo a boca. Secretária. Diferentemente de secretaria. Em secretaria, o que aconteceu? A sílaba tônica deixou de ser o tá e passou a ser o ri. Dessa forma, se a sílaba tônica deixou de ser o tá e passou a ser o i, que era semivogal, passou a ser vogal. Olha aí o empoderamento do i para falarmos numa linguagem moderna. Não só vogal, ele é a base da tonicidade da sílaba tônica da palavra. E você sabe, eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba. O que acontece? Esse i, agora sendo vogal, expulsou o a para a sílaba seguinte. Então você fala secretaria. Se antes era secretária, com o i bem fraco, agora é secretaria, já que eu não posso colocar as duas vogais na mesma sílaba. Ou seja, a regra manda acentuar graficamente o paroxítono terminado em ditongo crescente, para diferenciar a secretária da secretaria, para diferenciar o caso do ditongo, não é? Semivogal mais vogal, do caso do hiato, em que eu tenho essa divisão aqui. Do caso do hiato, em que eu tenho essa divisão aqui. Beleza? E por favor, seguido ou não por S, né? Secretárias, histórias, planárias. Então, por favor, a regra
de número 1 serve para diferenciar a secretária da secretaria, planária de planaria, história de historia. Mas por que essa regra foi necessária? Porque isso aqui é uma paroxítona que, de certa forma, termina em A. E isso aqui é uma paroxítona que, de certa forma, termina em A. E de acordo com a regra geral, paroxítonas terminadas em A não têm acento gráfico. Então criou-se essa regra de que quando a paroxítona fosse terminada em ditongo crescente, tivesse o acento gráfico, para estabelecer a diferenciação. E guarde isso, hein? Eu já disse isso aqui. Toda vez que o acento gráfico for utilizado, é porque ele é fundamental. Caso o acento gráfico não apareça, a pronúncia da palavra é alterada. Fechou? Beleza? Um abraço, tá? E até a próxima. Aguardo você!